Glórias a Deus. Irmãos, eu não vou fazer o resumo de 2020 hoje porque essa oportunidade é para vocês. Eu quero trazer a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com vocês, amém? Eu queria que você repetisse assim comigo. Eu nasci... Não, está muito fraco, né? Isso aí é coisa de crente que não tomou vitamina antes de vir para a igreja. Pelo amor de Deus, vamos lá. Eu nasci para ser modelo. Vou repetir. Eu nasci para ser modelo. Aleluia. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? Os irmãos que caminham conosco sabem que essa igreja ela recebeu uma visão de Deus. Na verdade, essa visão que nós temos, que nós seguimos, ela não é do ministério Vindo das Águas, ela é a visão do próprio Deus que deseja nos fazer modelos. Jesus Cristo, antes de subir aos céus, as últimas palavras de Jesus Cristo em Mateus 28, ele disse: Ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, povos, tribos e línguas, batizando-os em nome... batismo aí, irmão, hein? É Deus no comando. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, as suas últimas palavras antes de subir para o Pai foram: façam discípulos. Discípulos do pastor Oscar, discípulos do irmão Darlan, discípulos de Jair, discípulos de Ezequiel, discípulos de Christian. Não, discípulos de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Nós não fazemos discípulos. Nós não fazemos discípulos para uma denominação cristã. Nós não fazemos discípulos para uma denominação evangélica. Nós não fazemos discípulos para um pastor, para um líder, para um apóstolo. Nós fazemos discípulos para Jesus. Jesus nos plantou nessa terra a fim de que nós possamos nos tornar modelos, referenciais, pessoas no qual, ao olhar para nós, a sociedade, ao olhar para nós, possam ver em nós realmente cópias de Jesus. Eu sei que tem irmãos aqui que assinam, né? Estão inscritos lá no YouTube, naquele canal, eu também estou, Jesus Copy, do Douglas Gonçalves. E é exatamente isso que Deus deseja fazer de cada um de nós, uma cópia de Jesus. A palavra de Deus vai dizer que a esperança da glória é Cristo em nós. A esperança desse mundo, irmãos, eu já falei aqui várias vezes e vou repetir quantas vezes for necessário. A esperança desse mundo não é um presidente da república, não é um governador, não é um primeiro-ministro, não é um grande líder, não é o Papa, não é um grande apóstolo, não é um grande pastor, muito menos um grande mestre ou um grande evangelista como Billy Graham, como Reinhard Bonk. Não, irmãos, a esperança é Cristo em nós. Cristo em nós. Ontem eu havia sido convidado para participar de uma live pelo aquele aplicativo Zoom. Era uma live internacional. Ali tinham pastores dos Estados Unidos, de língua hispânica e pessoas do mundo inteiro. E eu fui convidado para participar. Mas eu não fui convidado para pregar, eu fui convidado para participar. Mas aconteceu que durante aquela live, começou às 5 da tarde, quando era lá por umas 6 e pouco da noite, o Espírito Santo falou comigo. Ele me deu uma palavra. E ele disse: peça a oportunidade para falar. Eu conhecia o líder que estava organizando. Disse: eu vou pedir oportunidade. Pedir não é pecado, né? Tinha ali um monte de gente importante e eu era um desconhecido. Mas enfim, não tão desconhecido, porque eu acho que Deus está me tornando conhecido. E eu pedi a oportunidade, já estava encerrando.
e me deram a oportunidade. Mas um pouquinho antes de me dar a oportunidade, por uma questão de milésimos de segundo, eu meio que quis planejar na minha mente o que eu ia falar. E quando você planeja o que você vai falar, você já está roubando a liberdade do Espírito Santo. Nós até podemos receber uma palavra, nós podemos até receber um tema de uma mensagem, mas quando falarmos, nós precisamos dizer: Senhor, eis aqui um vaso de barro, para que a excelência e o poder seja do Senhor. Então, Senhor, se Tu queres falar, usa-me tão somente como instrumento. Não permita, Senhor, que eu fale, mas que seja o Senhor, Cristo em mim, que fale através de mim. E a gente, com a maturidade, a gente vai ficando sensível, né, Ezequiel? E eu sentia como se o Espírito Santo estava fugindo pelo ralo. E quando eu senti rapidamente que... Como é que a gente sabe que o Espírito Santo está fugindo pelo ralo? Simples. Quando você perde a paz. Deus nos deu para pregar o Evangelho. Darlan ministrou aqui. O Evangelho da paz. Jesus Cristo é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus Emanuel, Deus conosco, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. A palavra de Deus diz: quão formosos são os pés dos que anunciam o Evangelho da paz. Então, o que me habilita a pregar o Evangelho da paz é a paz. Se eu perco a paz, é sinal de que eu perdi a conexão com o Espírito Santo. E quando eu perco a conexão com o Espírito Santo, eu já não estou mais habilitado a pregar o Evangelho da paz. Quando eu percebi que a paz estava indo, eu já comecei a interceder, eu já comecei a pedir misericórdia, eu já comecei: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu achei que era eu que vou falar. Não é eu que vou falar. Se o Senhor quer que eu fale alguma coisa, então, em nome de Jesus, eu peço perdão agora, me esvazio de mim, e Senhor, quando chegar a minha hora de falar, que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo através de mim. E aí, a paz foi vindo, foi enchendo meu coração de paz, até que o irmão Isaías me chamou para falar. E a palavra que Deus me deu ali para compartilhar naquele momento, foram duas palavras que essa semana Deus disse para mim que é uma chave que abre portas, uma chave que a igreja precisa aprender a praticar. Não que essa seja a única, mas Deus me deu uma chave. A chave de Davi, aleluia. A chave de Davi é a adoração. Porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas Deus me deu uma chave essa semana, quando eu conversava com uma pessoa, na verdade era o meu mentor, o apóstolo René, Terra Nova. Eu conversava com ele pelo WhatsApp, e ali na conversa Deus me deu essa chave. E Deus me disse: Christian, a chave que abre portas que ninguém fecha se chama honra mais paternidade. O que o Senhor Jesus estou pedindo da sua noiva para este tempo é uma combinação de honra com paternidade. Deus está falando: minha igreja, amada minha, noiva minha, aprendam a honrar. E ali naquela live, Deus me tomou para ensinar esse princípio descrito pelo apóstolo Pedro, quando ele vai dizer: honrai o rei, honrai a todos. Vocês sabem qual é o primeiro mandamento da Bíblia que tem uma promessa? Quantos sabem? Como é que é o mandamento? Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra em que o Senhor teu Deus te dá. A honra, ela nasceu no coração de Deus. Deus é o Deus da honra, e Ele espera que nós possamos honrá-lo através das nossas atitudes, dos nossos gestos. Quando eu me torno um modelo
de Cristo, quando eu me torno uma cópia de Jesus, eu estou dando honras e glórias a Deus. Porque Deus se compraz, Deus se alegra. Quando Jesus saiu ali das águas do batismo, após ser batizado por João, a palavra de Deus diz que do céu veio o Espírito Santo em forma de uma pomba, e o Espírito Santo dizia: eis aí o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz, em quem eu me comprazo. Deus não tem alma, né? Então Deus, Ele se compraz, Ele se alegra através das nossas atitudes, através dos nossos gestos, através do nosso testemunho, palavra que Deus nos deu aqui no encerramento do Encontro das Águas, através dos nossos atos de justiça. E ali naquela live, Deus me usou para honrar Maria. Por quê? Que eu preciso, como evangélico, aí é uma palavra, você que me acompanha pela internet, você que é evangélico, essa palavra é para você. Por que nós evangélicos precisamos aprender a honrar Maria? Eu vou responder biblicamente. A Bíblia diz que Maria foi a mais bem-aventurada de todas as mulheres. Ela foi escolhida por Deus para gerar o Filho de Deus. Ela pode ocupar o lugar de Deus? Sim ou não? Não. Ela pode ocupar o lugar de Jesus? Sim ou não? Não. Mas ela merece honra, sim ou não? Sim. Por quê, pastor? Porque pense no desafio que essa mulher recebeu. Imagina que um anjo aparecesse para você e dissesse assim: salve, agraciada, porque foste escolhida para ser a mãe daquele que será o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte. Você será concebida pelo Espírito Santo. Imagine uma mulher que estava noiva de um homem chamado José, mas eles não podiam ter relações íntimas. Por que não podiam? Porque é pecado. Você sabe que relação íntima antes do casamento, a Bíblia chama isso de fornicação. Deus só abençoa a atitude sexual após a bênção de Deus, após o casamento. Quando acontece antes, isso desagrada, entristece o coração de Deus. Então Maria e José não poderiam ter núpcias antes do casamento. E como de repente então Maria iria aparecer grávida sem ter se casado? Você consegue se colocar no lugar dela? Você consegue imaginar o preço que essa mulher pagou? O que as pessoas pensaram dela? O que imaginaram? O quanto que ela pode ter sido julgada? O quanto que ela pode ter sido criticada por gerar um filho fora do casamento? Porque eu pergunto para você, se Jesus nascesse nos dias de hoje, quem aqui acreditaria que o Espírito Santo poderia engravidar uma mulher? Eu acho que você acreditaria, né? Porque você conhece as Escrituras. Mas se volta no tempo e tenta voltar lá na época quando Jesus nasceu, e Jesus provavelmente nasceu durante a festa dos tabernáculos. Não foi numa estrebaria que Jesus nasceu. Provavelmente Jesus nasceu numa cabana, porque os judeus, durante a festa dos tabernáculos, eles faziam cabanas para celebrar o tempo da libertação deles no Egito. E eles habitavam em cabanas, habitavam em tendas. Então, como Jesus não conseguiu uma hospedaria, Maria e José não conseguiram uma hospedaria para gerar a Cristo, para dar à luz a Cristo, eles foram impedidos. Você sabe que Herodes estava perseguindo as crianças. Então Jesus veio nascer numa cabana, não era uma estrebaria, era uma cabana. E ali Jesus nasceu. Maria é a mãe de Jesus, foi escolhida por Deus. E a Bíblia diz: a quem honra, honra. Então, há um tempo atrás eu gravei um vídeo onde eu expliquei a diferença de idolatria, de honra e de adoração.
Uma coisa que precisa ficar claro para a igreja precisa entender o que é idolatria, o que é honra e o que é adoração. São três coisas distintas. Todas as três coisas estão escritas na Bíblia. A adoração, ela só pode ser dada a Deus. A palavra de Deus diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. O culto não pode ser dado a uma pessoa de carne e osso. O culto não pode ser dado a nenhum homem, a nenhuma mulher, a nenhum santo, nenhuma pessoa viva, nenhuma pessoa morta. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele darás culto. A adoração, ela é dada somente a Deus. A palavra de Deus vai dizer: eu, o Senhor, não dividirei a minha glória com ninguém, e muito menos com as imagens de escultura. Deus não divide. O salmista vai dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória. Não a nós. A glória, ela pertence ao Senhor. Um dia o Senhor me deu, eu compartilhava com a minha esposa. Existe um salmo na Bíblia onde o salmista vai dizer: Senhor, dá-nos glória, dá-nos a tua glória. E a minha esposa meio que não concordava com aquele salmo. Que negócio é esse aí? Que salmo esquisito é esse? O salmista pedindo glória para Deus, mas como isso? Se a Bíblia diz que ao Senhor pertence a glória. E aí o Senhor me deu o entendimento e eu compartilhei com a minha esposa, pastora Patrícia. Eu disse: amor, o homem só pode dar aquilo que ele recebe. Como que você vai dar algo que você não tem? Então Deus nos dá glória, amém? Deus nos dá honra também. Você pode ser honrado. Pessoas foram honradas aqui nessa noite e continuarão sendo honradas. Deus nos dá honra. Deus também nos dá glória. Mas por que, pastor, que Deus nos dá honra e por que Deus nos dá glória? Para que possamos devolver a Ele toda a honra e toda a glória. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele nos dá do seu amor para que eu possa dar amor. Ele nos dá da sua paz para que eu possa compartilhar a sua paz. Ele nos dá da sua alegria, porque a alegria dele é minha força, para que eu possa compartilhar da sua alegria. Ele me dá da sua honra para que eu possa honrar. Ele me dá da sua glória para que eu possa glorificar. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Aleluia! Então a adoração, ela é somente a Jesus. Ele que é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Muitos devem conhecer a passagem de Apocalipse, quando João, na ilha de Patmos, ele teve um encontro ali com Deus, e ali Deus dá a ele 7 cartas de 7 igrejas. Deus dá a ele revelação de coisas que eram, que são e que há de vir. E de repente o anjo aparece para João, e João, por um determinado momento, ele quis se ajoelhar diante do anjo, e o anjo disse: adora a Deus. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. A adoração, ela só pode ser dada a Deus. Agora, o louvor pode ser dado a um homem? Sim. O que é louvor? Quem sabe o que significa a palavra louvar? Vamos lá. Louvar significa reconhecer o valor. Eu vou dar uma outra definição. Elogiar. Louvar é elogiar. Quando você canta músicas que você exalta Deus, você louva, você está elogiando. Tu és o meu lindo, tu és o meu cheiroso, tu és o meu querido, o meu amado, a minha rosa de Saron, o meu lírio do campo. Então, louvar é elogiar. Você pode elogiar uma pessoa? Sim ou não? Sim. Por que sim? Porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele também é filho de Deus. Ele também pode ser uma criatura de Deus. Então ele pode ser elogiado.
Agora, o problema é o que a gente faz com o elogio. A Bíblia diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A Bíblia também diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Então, eu posso receber o elogio. E eu profetizo que você vai receber muitos elogios, amém? Você vai dar tanta glória para Deus, você vai dar tanta honra para Deus, Deus vai ficar tão feliz com você, você vai ser uma pessoa que vai ser tão íntima de Jesus, que você vai ganhar muito elogio nessa terra. Mas eu quero te dizer, todas as vezes que você for elogiado, você vai dizer: é por causa de Jesus, porque Ele mora em mim, Ele habita em mim, a Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, toda a glória seja dada a Ele. Aleluia, pode aplaudir a Ele. Então, irmãos, não é pecado receber um elogio. O pecado é o que você faz com ele. O pecado é quando você deixa entrar no coração e você começa a achar que foi você. Não é você, irmão. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós. Então, a adoração, ela pode ser dada somente a Deus. Agora, a honra, a Bíblia diz: honrai o rei, honrai a todos. A honra, ela deve ser dada a todos. Todos devem ser honrados. Todos. Nós pecamos, presta atenção, nós pecamos todas as vezes que nós fazemos acepção de pessoas, todas as vezes que nós discriminamos, todas as vezes que nós tratamos uma pessoa, bajulamos muitas vezes por causa do título que ela tem, por causa do cargo, por causa da posição. E aí muitas vezes nós damos tanta honra, tanta glória para pessoas que possuem um título, que possuem um cargo na sociedade, e muitas vezes deixamos de honrar o cônjuge, deixamos de honrar um filho, deixamos de honrar as pessoas que estão próximas de nós, deixamos de honrar um mendigo, deixamos de honrar uma senhora idosa, deixamos de honrar uma pessoa necessitada, porque olhamos para a aparência dela, olhamos para o cabelo, olhamos para a cor, olhamos para a posição dela, olhamos muitas vezes para a pobreza dela e pensamos assim: quem é essa pessoa? Que Deus tenha misericórdia. Que Deus tenha misericórdia de todas as vezes que em algum momento da nossa vida nós fizemos acepção de pessoas, que em algum momento da nossa vida nós demos mais honra para um e menos para outro, quando a palavra de Deus diz: honrai a todos. Mas nós, seres humanos, nós temos um problema. Nós, quando estamos se relacionando com alguém que tem um título, quando estamos nos relacionando com alguém que tem um cargo, quando estamos nos relacionando com um político, um vereador, um presidente, um governador, nós temos a tendência de muitas vezes só falta se ajoelhar diante daquela pessoa. Somente ao Senhor adorarás. É claro que aqueles que exercem autoridade sobre nós, a palavra de Deus diz que aqueles que presidem, aqueles que manuseiam a palavra, que trabalham no ensino da palavra, eles são dignos de duplicada honra, é honra dupla. Isso numa versão bíblica, uma outra versão diz duplicados honorários, ou seja, salário dobrado para quem ensina a palavra, é o que diz a Bíblia. Mas isso não nos dá o direito de desprezar aqueles que não têm um título, de desprezar aqueles que não estão numa posição, entre aspas, de destaque. Nós temos que ser sensíveis. Temos que ser sensíveis. Quando o profeta Samuel foi chamado por Deus para ir até a casa de Jessé, porque Deus havia dado a ele o desígnio de ungir o futuro rei de Israel, a palavra de Deus diz que Jessé fez um banquete, chamou todos os seus filhos, mas tinha um caçula que cuidava de ovelhas, o nome dele era Davi. Davi nem foi convidado para a mesa, nem foi convidado para o almoço. E aí o profeta Samuel chegou lá, tinha um banquete, e ele começou a olhar para os filhos de Jessé. Ele pensou assim: deve ser esse.
esse aqui é forte, esse aqui é atlético, esse aqui é grande. E ele olhou, não, eu acho que é esse, né? E ele foi passando a revista, um por um. E Deus dizia para ele: Samuel, não é este. Samuel, também não é este. Samuel, também não é este. Samuel, não é. Samuel, não. Samuel, não. Quando passou todos os filhos, Samuel olhou para Jessé: acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé olhou para o profeta e disse assim: olha, eu tenho o Davi, é o caçula, ele não está aqui agora. Mas por que não? É que ele está cuidando das ovelhinhas. Ele está cuidando das ovelhinhas, ele é o Davi, entendeu? Ele está lá cuidando das ovelhas do pai. A ovelha é do pai. As ovelhas são do pai. E o profeta Samuel, imagino que ele deve ter olhado para Jessé e ter dito assim: mas como que tu não chamou ele? Por que tu deixou ele de fora? É porque Deus precisa exaltar aquele que é humilhado, Deus precisa exaltar aquele que é desprezado, Deus quer exaltar aquele que é rejeitado, aquele que ninguém dá valor. Ele escolheu as coisas que não são para que todos sejam anulados e aniquilados. Ele escolhe os que não são para confundir aqueles que são, a fim de que somente o nome dele seja exaltado. É assim, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí então, Samuel pede para Jessé: manda chamar Davi, manda chamar esse daí. E daqui de repente aparece, imagina a cena, Davi todo sujo, cheirando de ovelha, né? Um caçula, a Bíblia diz que ele era meio ruivo, mas ele era bonito de porte, de aparência. E chega Davi: que foi? Profeta Samuel, na minha casa. Profeta Samuel, meu Deus, irmão, receber um profeta naquele tempo, receber um profeta na sua casa, era uma honra dupla, era uma honra que era dada a poucos. A Bíblia diz que aquele que dá um copo d'água para um profeta, para um servo de Deus, tem direito a galardão no céu. Imagina Davi: profeta Samuel na minha casa. E de repente eu imagino a cena, Samuel olhando para Davi, só falta esse, né? E o Espírito Santo que estava sobre Samuel: é isso aí. Eu imagino, irmão, que Samuel deve ter quase caído para trás. Samuel deve ter quase que nem o sacerdote Eli, ele quase deve ter batido o queixo no chão. Esse daí, Senhor, é o Senhor quem escolhe. Tudo bem. Porque o ser humano, irmãos, ele não vê como o homem. O ser humano, ele olha a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso eu quero te dizer, irmãos, se as pessoas estão te julgando pela tua aparência, se as pessoas estão te julgando pela tua cor, se as pessoas estão te julgando pela tua raça, se as pessoas estão te julgando pelo teu salário, se as pessoas estão te julgando pelo teu status social, se as pessoas estão te julgando por aquilo que você é e por aquilo que você não é, por aquilo que você alcançou e por aquilo que você não alcançou, eu quero te dizer que existe um Deus que ele não olha nada disso. Ele não olha para o teu carro, ele não olha para a cor da tua casa, ele não olha para a cor do teu sapato, ele não olha para a tua roupa, ele vê o teu coração. A um coração quebrantado e contrito não desprezará o Senhor teu Deus. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração compungido e que tremem da minha palavra. O Senhor não está perto de pessoas que têm mansões, Ele não está perto de pessoas que têm carros, helicópteros, aviões, verdadeiras fortunas. Deus ainda não me autorizou, mas Deus me deu uma palavra semana passada. Até dezembro desse ano, Deus falou comigo, até dezembro desse ano, Ele vai revelar para mim quem é e quem não é, quem é de Deus e quem não é de Deus,
Quem está perto de nós com interesses ou quem está perto de nós porque realmente ama e quer estar junto da gente? Deus disse assim para mim: eu vou separar de ti, eu vou afastar da tua vida aqueles que nunca deveriam estar na tua vida, e eu vou deixar contigo somente aqueles que me temem, somente aqueles que me obedecem, somente aqueles que estiverem dispostos a trilhar o caminho contigo. Os demais eu afastarei da tua vida. Deus disse: basta, da agora em diante eu não permitirei que você sofra mais por falsos profetas, falsos líderes, falsos cristãos, falsos crentes, pessoas que dizem que são e que não são. Deus vai mostrar, e quando Deus me autorizar a começar a fazer a faxina de apóstolos, pastores, profetas e mestres dessa nação, que dizem que são e que não são, a faxina vai começar, irmãos, porque 2021 serão os dias de Elias, serão dias proféticos, dias de faxina. Somente aquele que é santo e que quiser verdadeiro evangelho genuíno é que vai permanecer. Deus escolheu a nação brasileira, Ele vai passar a vassoura nessa nação, e todos aqueles que estão fazendo a obra de Deus com motivações erradas, escondendo, fingindo, fazendo aquilo que desagrada ao coração de Deus, Deus vai trazer à tona, porque está escrito: tudo aquilo que está encoberto será revelado. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Por isso eu digo para você que me acompanha pela televisão, pela internet: põe a tua casa em ordem, porque senão morrerás, não viverás. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Põe a tua casa em ordem. Deus tem me dado essa palavra ao longo da minha vida: põe a tua casa em ordem. Irmãos, a minha casa não está em ordem, e eu duvido que alguém aqui esteja. Porque a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando dia após dia, até se tornar dia perfeito. Deus começou uma boa obra na nossa vida, e Ele vai completar essa boa obra, amém? Mas eu preciso querer. E quando Deus vê o teu coração, Ele vê que você tem intenção, você quer isso. Você ainda não é perfeito, você é um pecador, como o Darlan falou aqui. Você tem coisas para melhorar na tua família, na educação dos teus filhos, no teu relacionamento com o teu cônjuge, na igreja, no trabalho. Tem muita coisa para melhorar, mas Deus olha o coração e Ele vê que você quer. Então está tudo certo, está tudo certo. Tenha paz, descansa o teu coração, amém? Ele começou, é Ele que vai completar essa obra. Aquele que Ele chamou, Ele mesmo vai aperfeiçoar, Ele vai fortalecer, Ele vai edificar. 1 Pedro 5,9. Então é Ele que vai fazer a obra, não sou eu, não é você, é Ele que faz. O vaso não molda vaso. Presta atenção, vaso não tem autoridade para trabalhar com vaso. O único que tem autoridade para trabalhar com vaso é o oleiro. Você sabe qual é o nome do oleiro? Yeshua HaMashiach. É o único que pode mexer no vaso. Eu e você não temos autoridade para trabalhar no vaso. Quem trabalha no vaso é o oleiro. Se tem um que é oleiro, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso aplauda a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Só Ele é santo, só Ele é digno. Ele reina, Ele está aqui, Ele reina nesse lugar, Ele reina sobre toda a terra. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, não podemos fazer acepção de pessoas. Precisamos estar atentos. A palavra de Deus diz que muitos receberam anjos na sua casa, sem saber que eram anjos. Então, se alguém aparecer na sua casa, irmão, seja rico, seja pobre, seja preto, seja branco, seja bonito, seja feio, trata bem, serve água, dá comida, dá o teu melhor. Porque você pode estar recebendo um anjo e você nem sabe. Amém? Para finalizar, eu falei para vocês que Deus me deu duas chaves: a honra e a paternidade. Quando Jesus estava diante de Filipe, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então Filipe chegou para Jesus: mas Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus então, se dirigindo a Filipe, ele disse: Filipe, eu estou há tanto tempo convosco, e você me pergunta
Como assim mostra-nos o Pai? Você não sabe que o Pai está em mim? A vontade de Deus é que as pessoas possam ver o Pai nas nossas vidas. Se o mundo hoje carece de uma mãe, e muitos têm colocado a mãe no lugar do pai, quem tem ouvidos para ouvir, é porque está faltando uma referência de pai. Deus deseja relevantar a paternidade. Deus deseja fazer de nós exemplos de pai, exemplo de mãe, exemplo de marido. Ser modelo. Eu preciso ser um modelo de pai, eu preciso ser um modelo de mãe, eu preciso ser um modelo de filho, eu preciso ser um modelo de cidadão. É o nosso bom testemunho que vai transformar o mundo. Jesus Cristo disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. A vara que está ligada a mim, essa dá muito fruto, mas sem mim nada podeis fazer. Sabe quando que eu consigo permanecer ligado na videira que é Cristo? Quando eu tenho uma vida de modelo, de santidade, de exemplo. Aí eu fico ligado a Ele, e aí a promessa é que eu vou dar muito fruto. Amém? Eu vou parar por aqui, o tempo avançou. Eu quero pedir mais uma salva de palmas para Jesus. Pedi para a irmã Deise, só alcança minha Bíblia ali, irmã Deise, que a gente vai estar fazendo a ceia nesse momento. Então, só para deixar bem claro, adoração somente a Deus. Honra, eu posso honrar a todos, eu posso elogiar a todos, mas aquele que recebe o elogio, aquele que recebe a honra, precisa fazer o que com isso? Devolver a honra e a glória para aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? O que ficou faltando? Honra, adoração e louvor? É isso? Eram os três? Idolatria. Idolatria. Ídolo é tudo aquilo que rouba o lugar de Deus. A palavra do Senhor diz: amarás o Senhor, este é o primeiro mandamento. Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Todas as vezes que eu amo alguém ou alguma coisa mais do que a Deus, eu estou tornando essa pessoa um ídolo. Uma pessoa pode ser um ídolo, o meu carro pode ser um ídolo, a minha casa pode ser um ídolo, o meu patrimônio pode ser um ídolo, o dinheiro pode ser um ídolo. E esse daí é concorrente forte, hein? Mamão é concorrente fortíssimo. Então tudo aquilo que rouba a glória de Deus, uma pessoa viva, uma pessoa morta, tudo aquilo que tenta roubar o lugar de número 1 que pertence somente a Deus, constitui idolatria. Então ninguém pode roubar o lugar de Deus, porque a glória dele, ele não dividirá com ninguém. Amém, irmãos? Quero convidar o pastor Oscar e a pastora Vera para estar nos ajudando a servir a ceia. Pastor Oscar quer celebrar a ceia? Posso fazer? A palavra de Deus diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Pastor, quem pode tomar a ceia? Todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
Ah, pastor, mas eu não estou pronto. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoar até o dia de Cristo. Se você crê em Jesus como teu único e suficiente Salvador, eu convido você a ficar de pé. E nesse momento nós vamos estar celebrando a ceia do Senhor. Totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo amor como isso. Do grande amor de Cristo, eu preciso de ti, querido irmão. Você pode estender a mão assim para o seu irmão, assim, ó, eu declaro a paz de Cristo. Declaro a paz de Cristo. Eu te abençoo. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo. Profetizo um 2021 abençoado para você. 2021 será o melhor ano da tua vida. 2021 Deus vai mudar a tua história. 2021 Deus vai encher o teu bolso. 2021 Deus vai mudar o teu destino. Oh, todos saberão que você é chamado pelo nome do Senhor. Oh, 2021 vem aí. Oh, ano eleito do Senhor, ano agradável, ano de bênçãos, ano de virtude, ano de prosperidade. Oh, nação brasileira, nação escolhida, nação eleita. Aleluia. Uma família sem qual compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia. Querido irmão, aleluia, aleluia. Ele prometeu que nos arrancaria o coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração que ama, que perdoa. Amém? Pegue o seu pão, pegue o seu cálice, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça, Senhor, pelo alto preço que Jesus Cristo pagou lá naquela cruz do Calvário. Te damos graças pelo sangue derramado, pelo corpo que foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Muito obrigado, Senhor, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Coma do pão, beba do vinho e celebre a morte e ressurreição de Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Tão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna, ó Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais que a neve, alvo que a neve serei. Aleluia. Dê uma forte salva de palmas a Jesus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o teu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz.